Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura e um breve estudo dos versículos 7 a 12. Versículo 7. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como, noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Meus irmãos, vamos continuar o estudo de 1 Tessalonicenses, capítulo 2. É a continuação do estudo anterior. Agora nós vamos terminar esse trecho dos versículos 7 a 12, onde diz o seguinte, versículo 7. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Observem aqui, meus irmãos, que quando Paulo começa esse trecho da carta, ele diz, embora pudéssemos. Isso expressa uma possibilidade ou capacidade que não foi realizada no passado. Paulo está aqui, reafirmando que eles não fizeram isso. Embora pudéssemos, porém não fizemos. Esse é o entendimento. Aí na sequência diz, como enviados de Cristo, exigir de vós. Observem que nas Escrituras, nós não vemos nenhum trecho onde Jesus exige que alguém ajude a sua obra, que dê provisões para as viagens. Jesus nunca exige isso. Talvez essa referência a qual Paulo está dizendo aqui possa se referir à lei do Antigo Testamento, a lei mosaica, onde os levitas eles tinham por direito receber os dízimos e as ofertas. Isso era uma lei. Ou talvez Paulo esteja querendo usar o termo exigir. Talvez, se nós trouxermos para o nosso dia a dia, nós achamos que acaba sendo uma imposição forçada ou autoritária. Mas talvez ela possa ser simplesmente um pedir com convicção. Continuando aqui, a nossa manutenção, né? Eles iam pedir que os irmãos ajudassem a manutenção, tanto para a sobrevivência dos apóstolos, como a continuidade das viagens missionárias e o desenvolvimento da obra do Senhor. Aí tem uma palavra interessante que significa todavia, porém, no entanto, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Então Paulo diz, nada disso nós fizemos, nada disso importa para nós. Tudo que nós fizemos foi por amor e por obediência aos mandamentos de Deus. Versículo 8. E querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-nos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Observe, meus irmãos, que Paulo está reforçando que para ele não importa a comida, não importa a roupa, não importa as provisões, de qualquer forma ele vai continuar a sua missão,
a missão dada a ele por Deus, que é levar o evangelho. Aqui eu trouxe um versículo para fazer uma referência aqui, na verdade é um trecho, né? Lá em Mateus 22, dos versículos 37 a 39, é quando Jesus é questionado pelos fariseus sobre qual seria o grande mandamento. E Jesus respondeu-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É sobre esses mandamentos que eu estou dizendo a vocês. Paulo estava cumprindo a sua missão, independente das circunstâncias, para cumprir esses mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. Versículo 9. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, proclamamos o Evangelho de Deus. Olha que interessante, meus irmãos, observem aqui. Paulo relembra aos irmãos de Tessalônica que eles, no caso Paulo, Silas, Timóteo, trabalhavam em outras atividades para prover o próprio sustento, que não queriam ser um peso para os irmãos. A missão de Paulo era levar o evangelho, custe o que custar, e não viver às custas do evangelho. Observem como é maravilhoso. A história de Paulo muitas vezes era distorcida, mas nós estamos aqui vendo na prática o que o próprio apóstolo escreveu, reforçando que ele não queria viver às custas do evangelho. Ele queria viver para servir a Deus com o evangelho. No versículo 10, vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Observem, meus irmãos, como Paulo sempre reforça que o agir deles era por amor. Aqui ele fala piedosamente, justo e irrepreensivelmente, em relação aos que creram, aos novos cristãos, aos convertidos. Eles estavam mais preocupados em salvar almas para Jesus. Aqui eles estavam vivendo conforme o mandamento, sendo imitadores de Cristo, vivendo conforme a palavra do próprio evangelho ao qual eles pregavam. Versículo 11. E sabeis ainda de que maneira, como pai a filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos, admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Aqui uma pequena conclusão, meus irmãos. Paulo demonstra através de suas atitudes e posteriormente através de suas palavras nas cartas, o seu compromisso em levar o evangelho de Jesus Cristo, independentemente das circunstâncias, adversidades, tribulações, a sua missão estava sendo cumprida. Não porque ele era bom, mas porque Deus era bom. Paulo fazia não por ele mesmo, pela sua própria vontade, mas fazia para cumprir o mandamento ao qual Jesus Cristo passou diretamente a ele. É a sua missão como cristão. Paulo estava preocupado em salvar almas para Cristo e não para salvar a sua própria vida aqui na terra. Que nós possamos ter um entendimento simples, puro e verdadeiro da palavra de Deus. Muito cuidado com a distorção das palavras. Muitas vezes vemos diversos trechos da Bíblia sendo distorcidos para que, em benefício próprio, as pessoas consigam indiretamente convencer outros cristãos fiéis a agirem da forma que elas pretendem, que elas querem, para a sua própria vontade, para seu próprio benefício. Para nos prevenirmos, para nos blindarmos de situações assim, nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos ler a Bíblia e não simplesmente ler,
mas estudar, buscar o entendimento completo da palavra, para que aí sim conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.